Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Secretária de Saúde de Caxias testa positivo para a Covid-19. Equipe técnica da pasta segue monitorada. Cresce o número de mortes em São Luís e coloca a capital maranhense em situação de emergência. Em Imperatriz, forte chuva causa alagamentos e transtornos a motoristas e moradores. Novo decreto municipal autoriza a reabertura do comércio em Presidente Dutra. E ainda dezenas de voluntários fabricam equipamentos de proteção individual ao coronavírus. O Jornal da Difusora já está no ar. A gente começa a edição de hoje falando de um caso que atingiu grande repercussão nas últimas horas. A imagem de um corpo sendo transportado em uma maca no meio da rua por funcionários de um hospital particular de São Luís provocou medo e revolta. As imagens começaram a circular desde o início desta semana nas redes sociais. O vídeo mostra o corpo de um homem supostamente vítima da Covid-19 sendo conduzido sem seguir qualquer tipo de protocolo ou recomendação das autoridades de saúde. O que mais chama a atenção é que o cadáver é levado para fora do hospital particular e no chão mesmo, na rua ao lado da unidade, é colocado no caixão. Esse parente da vítima, que prefere não ser identificado, confirma que toda essa situação aconteceu na noite do último domingo, neste hospital da rede privada localizada no bairro do Jaracati. Quando desceram, depois de 1h30, o caixão no chão dele, porque não tinha nenhum ambiente para o caixão ficar, não tinha nenhum ambiente para colocar o caixão, vieram com o cadáver arrastando ali com a maca pelo meio da rua, certo? Pessoas transitando ali, e eles vieram sem protocolo nenhum. As imagens revelam ainda o local improvisado onde adultos e crianças estão sendo recebidos com a síndrome gripal, em um container. Além de inadequado para o atendimento emergencial, as denúncias apontam ainda que estaria havendo demora na tomada de decisões no caso de pacientes em estado grave. Às 10 horas ele foi atendido pelo emergencista, foi feita a saturação dele para ver como é que estava a respiração, ele estava saturando em torno de 56, foi aí que ele foi entubado. Depois que ele foi entubado, ele demorou bastante para subir para a UTI. Para vocês terem uma ideia, ele foi subir para a UTI por volta das 14 horas. Por meio de nota, o hospital UDI informou que está apurando internamente o ocorrido e que está à disposição dos familiares para maiores esclarecimentos. Só que além dos parentes da vítima, a unidade de saúde também deve explicações à sociedade, principalmente às pessoas que moram bem próximas ao hospital, que agora estão preocupadas com a possibilidade de contaminação por Covid-19. Nessa pandemia, todo mundo ficou com medo, porque a gente não tem como ficar diante do que está acontecendo no mundo e aqui no Brasil, não tem como a gente não ficar. Isso aí que a gente quer, para eles terem uma consciência, não fazer isso com nós. Os ricos têm dinheiro para talvez pagar um hospital particular, mas nós pobres, nós não temos. A imagem é realmente impressionante, ainda mais num momento como esse. Não é à toa que a comunidade lá que vive ao redor do hospital tenha ficado com receio. Os 2 primeiros casos confirmados de Covid-19 na cidade de Caxias são da secretária de saúde do município e do filho dela. A repórter Lina Medeiros tem mais informações. O diagnóstico foi confirmado após uma reunião do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus. A secretária Socorro Melo está afastada das atividades desde o início de abril, quando começou a perceber os primeiros sintomas da doença. Toda a equipe técnica da Secretaria de Saúde que teve contato direto ou indireto com a secretária será notificada para as orientações cabíveis. Em Caxias, a UPA do município passa a ser agora o centro de referência para o enfrentamento aos casos confirmados da Covid-19, pois a unidade foi adequada e conta com respiradores para assistir as pessoas que precisam de atendimento. Lina Medeiros de Caxias para o Jornal da Difusora. E o número de casos continua crescendo no Maranhão. Mais 33 casos de Covid-19 foram confirmados, de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. De 478 casos, 378 seguem em tratamento, seja no hospital ou em casa. Desse total, somente 103 pessoas estão acima de 60 anos e, infelizmente, subiu para 32 o número de mortes
mortes pela Covid-19. 68 pacientes que estavam em isolamento já receberam alta. 2.606 seguem em análise e mais 2.000 casos foram descartados. E vale, claro, sempre lembrar, né? Continua valendo aquela precaução, aquela medida de prevenção que você já deve estar adotando. Evitar sair de casa e, claro, sempre lavar as mãos. O cuidado com a higiene nesse momento é fundamental. E São Luís está entre as capitais brasileiras que seguem em um cenário de emergência em combate ao coronavírus. O Ministério da Saúde considera a situação de emergência quando uma determinada capital registra incidência de 50% acima do índice nacional. Questionado sobre São Luís estar entre as capitais com situação de emergência, Carlos Lula questiona a avaliação do Ministério da Saúde e diz que a preocupação do Estado é com a capacidade de atendimento aos pacientes. A maior parte dos testados, eles não precisam de atendimento hospitalar. Então, a nossa preocupação, na verdade, não se dá tanto em relação ao número de casos, mas em relação, à nossa capacidade de atender esses casos, e a gente ainda tem leitos suficientes para isso, e 2, uma relação em relação ao número de óbitos. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o Maranhão tem uma boa média de testagem. Em todo o estado são registrados de 30 a 50 novos casos de Covid-19 por dia, um aumento que justifica a necessidade de aumentar a taxa de isolamento social e a adoção de medidas mais duras. Já temos diversas empresas autuadas, a gente aumentou a fiscalização. A ideia já é multar as empresas, a princípio, para tomar as providências necessárias. E em relação às pessoas, talvez, muito provavelmente, a gente vai ter que ter medidas mais fortes de contenção em São Luís. E daqui a pouco, o novo decreto municipal autoriza a reabertura do comércio em Presidente Dutra. E ainda, forte chuva causa alagamentos e transtornos a motoristas em Imperatriz. A gente volta já. Voltou a chover forte nas últimas horas em várias regiões do estado. Em Imperatriz, ruas e avenidas ficaram alagadas. Estragos foram registrados em vários pontos da cidade. A chuva forte provocou alagamentos e abriu crateras como esta na Avenida Sabiá das Laranjeiras, um dos principais acessos ao bairro Santa Inês. Pela manhã foi possível perceber melhor o perigo. O buraco interditou uma das vias. Na rua Tupinambá, entre as ruas Ceará e Piauí, no setor Mercadinho, um carro caiu no buraco que surgiu há mais de um mês. O peso do veículo quebrou canos da rede de abastecimento de água. O motorista disse que desviou o percurso para fugir de um trecho alagado da Avenida Ceará. Com a chuva, aí quase não dá para visualizar, acabou caindo dentro do buraco. Ainda agora, já quase 3 carros ia caindo também por cima já dele lá no buraco. Moradores dizem que o problema começou durante uma chuva no início do mês de março, que provocou o rompimento da rede de esgoto e de água. O asfalto não resistiu. O acidente de ontem não foi o primeiro que aconteceu neste local. Segundo a Defesa Civil do município de Imperatriz, a média de chuva da noite de segunda-feira até o início da manhã desta terça-feira foi de pouco mais de 101 milímetros. Para os agentes, o dia começou com o monitoramento de pontos considerados críticos. São os pontos que nós monitoramos diariamente, não só aqui, como Parque Alvorado, a Grande Cafeteira, ali a região também da Vila Cinco Irmãos. Então são regiões consideradas críticas. Então, graças a Deus, nessa chuva de ontem não teve alagamentos em uma grande proporção, mas um alagamento parcial. A Avenida JK amanheceu assim e pode piorar se o nível da água do Riacho Capivara continuar aumentando. O acesso a bairros como Nova Imperatriz, Boca da Mata, Cinco Irmãos e JK ficou prejudicado. Vamos então às respostas. A CAEMA informou que o buraco na rua Tupinambá foi causado por problemas na rede de drenagem de água das chuvas, de responsabilidade, portanto, da Prefeitura. Já a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, lá de Imperatriz, informou que medidas serão adotadas para conter a erosão dos locais citados na reportagem. Disse ainda que as vias serão sinalizadas para a orientação dos motoristas e também dos pedestres. E hoje à tarde também foi de muita chuva aqui em São Luís, então vamos saber como é que fica a previsão do tempo.
Muito bem, a gente começa acompanhando o tempo e temperatura por várias cidades aqui do interior do estado. Vamos saber então em Imperatriz. A gente começa com a temperatura em Imperatriz, a mínima de 22 e a máxima de 29 graus. Já em Vargem Grande, as temperaturas ficam as seguintes: mínima de 25 e máxima de 30 graus. A previsão aqui para São Luís também é de chuva mais uma vez, isso durante o dia e a noite. A máxima pode chegar até no máximo 29 graus. Muito bem, olha só. Um decreto municipal autorizou a reabertura do comércio em Presidente Dutra. Para isso, algumas regras foram determinadas pela Prefeitura da cidade. As lojas poderão abrir e funcionar normalmente, porém tem muitas restrições e dentre elas isso aqui. O álcool em gel esteja de fácil acesso na entrada da loja para que o cliente e também os colaboradores possam fazer a higienização das mãos. Medidas também de combate ao Covid-19. O álcool em gel é só uma das obrigatoriedades. Máscara e distanciamento são outras que não podem ser esquecidas. Todos os nossos funcionários estão usando máscara, como vocês podem perceber, estão usando luvas, tudo claro, para dar realmente aquela segurança para o cliente que vir até a nossa loja, queira comprar e queira pagar, ele está certo e seguro de que a loja está oferecendo todas as condições possíveis para ele se manter realmente bem tranquilo, né, comprar com comodidade, com conforto e o principal, com segurança também. Os bancos parecem ser um setor que deve dar muito trabalho para a fiscalização, já que tem filas, aglomeração e o uso da máscara não é uma adesão em massa por aqui. A Polícia Municipal está entre as forças que farão as fiscalizações do cumprimento do decreto. Estamos andando em todos os comércios, alertando as pessoas a usar máscara, usar gel, ficar distante das pessoas a 2 metros. Vamos agora, para pouco, vamos passar na Caixa Econômica, vamos lá falar com o gerente, ver como é que vai ficar a situação de lá, que a aglomeração lá está muito grande. Para tornar o decreto mais efetivo, a Prefeitura de Presidente Dutra estabeleceu punições para quem descumprir as regras do decreto municipal número 087 de 12 de abril de 2020, que já está em vigor. Olha, daqui a pouco o projeto possibilita a distribuição de detergentes para famílias de baixa renda. E ainda dezenas de voluntários fabricam equipamentos de proteção individual ao coronavírus. De volta com o Jornal da Difusora, em Caxias, uma iniciativa vai possibilitar a distribuição de detergentes e desinfetantes para famílias de baixa renda. A iniciativa é do professor Pedro Pavão, chefe do Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, e da professora Fátima de Souza, técnica em laboratório da área de Química do Instituto Federal do Maranhão, Campus Caxias. Desde o dia 11 de abril, acontece a produção dos detergentes e desinfetantes que depois serão distribuídos gratuitamente a famílias carentes que residem próximo à área do Instituto, como bairros Teso Duro e Antenor Viana. Produtos considerados importantes para a higienização das mãos e do ambiente e que ajudam a evitar a disseminação da pandemia do novo coronavírus. Na verdade, nós já estamos a essa frente já há algum tempo. Nós iniciamos pela confecção de viseiras, que são máscaras faciais, já fizemos uma doação para a UPA, segunda fizemos para o Corpo de Bombeiros, aí nós partimos para outra frente que é o detergente. A técnica de laboratório explica um pouco sobre o processo de fabricação dos produtos. A gente tem alguns reagentes, né, e misturamos com água e então fazemos o sabão. A base principal seria o ácido sulfônico. Tendo o material, a padronização, seguindo os POPs, vai rapidinho. Todo esse processo de produção de detergentes e desinfetantes aqui no Instituto contará ainda com outras 2 etapas. O mapeamento do número de famílias que vivem em vulnerabilidade social próxima ao campus e somente depois é que será feita a distribuição gratuita dos produtos. Mas para que a ação de solidariedade em meio à pandemia da Covid-19 continue em Caxias, o Instituto precisa da parceria de empresários para doar o material necessário à produção dos detergentes e desinfetantes. E uma verdadeira força-tarefa reuniu voluntários de todo o estado para a produção de equipamentos de proteção individual contra a Covid-19. Apoiadores também se mobilizaram com o fornecimento dos materiais necessários. O Maranhão abriu uma outra frente de combate ao Covid-19.
Por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o governo do estado realizou um chamamento público para mapear processos e rotinas em inovação para somar reforços contra o novo coronavírus. O mapeamento identificou impressoras 3D em todo o estado para a produção de equipamentos de proteção individual, como máscaras e telas de proteção. São mais de 70 voluntários imprimindo também de suas casas, além de uma rede de mais de 10 apoiadores que colaboram com serviços e insumos, todos empenhados para uma produção de 100 protetores faciais por dia e uma ousada meta inicial de 3.000 por mês. A Secretaria de Ciência e Tecnologia fez um chamamento para que todos aqueles que tivessem demandas, processos, rotinas, que pudessem ajudar no combate à Covid-19, pudessem sinalizar isso. E a comunidade de pronto nos atendeu. E hoje nós temos uma rede de mais de 70 voluntários trabalhando conosco, que é a Rede Makers Maranhão, né? Esse é o nome da comunidade que tem trabalhado conosco no combate à Covid-19, produzindo EPIs e equipamentos biomédicos para os profissionais de saúde do estado. Para dar um up à criatividade desses maranhenses, o governo do Maranhão adicionou à microfábrica do Casarão Tech mais de 12 impressoras 3D, máquinas de corte, entre outros equipamentos de alta performance para a produção em escala dos EPIs e equipamentos biomédicos. A Secretaria de Estado da Saúde já recebeu o primeiro lote com 320 máscaras de proteção facial. No mercado, uma máscara custa entre R$ 50 e R$ 100. Enquanto a produzida pela comunidade Makers do Casarão Tech, o custo fica em apenas R$ 7. Todos esses itens são de baixo custo e encontrados no mercado de maneira mais fácil. Óbvio que com a procura, a grande demanda que nós estamos enfrentando, a falta de alguns insumos. Mas ainda assim a gente ainda consegue driblar um pouco as dificuldades e conseguir entregar para a sociedade esses EPIs e equipamentos biomédicos. Felipe foi um dos convocados e está trabalhando na criação de uma máscara eficiente e bem mais confortável na hora de se proteger. Outro projeto que está sendo desenvolvido aqui no Casarão Tech é esta cabine de proteção, que permite uma terapia menos invasiva para o paciente e garante mais proteção para os profissionais de saúde. A cabine ela veio de um pessoal do Amazonas, uma equipe médica boa que está fazendo lá, a galera da fisioterapia. Eles descobriram uma terapia em que eles usam a ventilação não invasiva. O que é isso? Aquelas máscaras de oxigênio que a gente coloca aqui, elas uma péssima forma de se tratar o Covid. Por quê? Porque ela infecta o ar, infecta o profissional. Mas eles corrigiram isso. Eles fizeram uma cabine usando um plástico por cima. Gente, é muito fácil de construir. Pode construir a cabine com canos de PVC, fechar ela com plástico flexível, que é um plástico de vinil que normalmente a gente usa, e o paciente fica lá dentro dessa cabine e a gente pode usar a respiração não invasiva com a máscara. Aí não há infecção do profissional. Existe um mecanismo que fica apertando o ambu, que é aquela bombinha. Nós estamos com um protótipo desse aqui quase saindo. Após esse protótipo, nós vamos tentar construir realmente um respirador que vai ter medição dos sinais vitais do paciente, o fluxo de oxigênio, mistura de gases, um respirador profissional. Com o mundo sendo totalmente ressignificado por conta da pandemia do novo coronavírus, o Maranhão mostra que mesmo em momentos de crise, com inovação e incentivo, é possível construir um novo futuro. É verdade. Olha só, as reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. E para acessar, nós temos aquela novidade. Basta acionar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que aparece aqui do lado esquerdo da sua tela. Se você não consegue ir logo de primeira, é só baixar um aplicativo leitor de QR Code no seu celular e pronto. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. Uma ótima noite para você e até amanhã.